Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula que está acontecendo na plataforma NET Fiscal. Eu sou o professor André Madeira, é um prazer enorme estar aqui para passar conhecimento para vocês, para a gente construir um raciocínio, um aprendizado, falando sobre planejamento tributário em tempos de reforma tributária, tema relevantíssimo para a nossa profissão. Feita essa mini apresentação, espero que vocês aproveitem essa aula, que vocês tirem muito proveito desse conteúdo e possam colocá-los em prática no seu dia a dia. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A gente vai falar sobre esse planejamento que é tão importante nesse tempo que a gente está vivendo de reforma tributária. A reforma tributária, ela muda em determinados aspectos a perspectiva que a gente tem sobre planejamento tributário. Não dá para a gente fazer do mesmo jeito, considerando as mesmas premissas. Mas fato é, para que você faça um bom planejamento tributário, você precisa de conhecer os regimes tributários que estão disponíveis no nosso ordenamento jurídico. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Se você não entender como é a sistemática deles, como eles se comportam, como vivem, como se alimentam, digamos assim, você não vai conseguir ali utilizar e maximizar as estratégias tributárias. Então, a gente vai trabalhar sobre isso na nossa aula de hoje. Aqui eu já fiz a minha breve apresentação, mas coloquei essa foto bonita, né? Um galã nessa foto aí. O meu mini currículo para que vocês possam me conhecer. Esse material vai ficar com vocês. Convido-os a me seguir lá no Instagram, @profandremadeira. Tem muito conteúdo bacana lá, tem muito network, tem muito evento, muita coisa sobre reforma tributária, sobre tributos. Então, te convido a bater fazer uma visita lá na minha rede social, lá no meu Instagram. Fiquem muito à vontade, beleza? Então vamos lá. A gente mora num país, né? O Brasil é um país no qual nós temos muitas brechas legislativas. A gente tem uma infinidade de legislações, um manicômio tributário, eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento da sua vida que nós vivemos em um manicômio tributário. E aí a gente precisa adequar esse manicômio tributário a nossas regras legislativas. Em uma empresa, nós temos diversas operações que são afetadas ali por 8 tributos no mínimo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, contribuição patronal, IRPJ, contribuição sobre o lucro líquido, a nossa CSLL. No mínimo, esses 8 aqui, que eu disse, no mínimo, não são só eles. Às vezes nós temos o IR retido, a CSRF, a como que fugiu da cabeça? A do combustível, a CID. Então, a gente vai ali tendo diversos tributos. Então, o planejamento tributário ele busca nada mais, nada menos que estudar a realidade daquela empresa, as suas operações, suas estruturas societárias e, a partir desse estudo, identificar o melhor cenário. Se você não estudar a realidade da empresa, a tendência de que você faça um planejamento tributário que não seja eficaz é muito grande. Se você não detalhar as operações da empresa, se você não se aprofundar na empresa, essa é a tendência. Ah, André, mas a expectativa é que uma indústria tenha muitos créditos que não são apropriados. De fato, a tendência é que isso aconteça. Mas é líquido e certo? Se você pode afirmar com toda certeza que todas acontece isso? Não. Ah, André, por exemplo, a perspectiva é que todas as empresas de prestação de serviço vão ter aumento de carga tributária com a reforma. Eu posso afirmar isso sem olhar a realidade da empresa com 100% de certeza? Não, não posso. É uma tendência que haja sim um aumento de carga tributária.
mas para planejamentos tributários eu preciso de olhar a realidade daquela empresa, a estrutura de custo de despesa, de produção, se não é produção, se não é indústria, a estrutura de revenda, de prestação de serviço. Eu preciso de fazer essa análise, perfeito? E aí, importante, planejamento tributário é uma forma de elisão fiscal e não é uma conduta de evasão fiscal. Tudo que a gente vai falar aqui é sobre o viés de você promover um planejamento tributário de elisão fiscal. Nós não vamos sugerir para o cliente emitir meia nota, emitir a nota quando chegar lá cancelar, não emitir nota. Não, não é essa classificar com o NCM errado para fugir da tributação. Não é esse o foco, isso é evasão fiscal. E à medida que a gente vai avançando com sistemas cada vez mais informatizados de fiscalização, sugerir isso para o seu cliente é um risco muito grande. Você está assumindo um passivo trabalhista em que o contador não deve assinar e assumir esse risco. Se o cliente quer fazer, ele faz por conta e ordem dele, beleza? A gente precisa, como profissionais éticos, trazer planejamentos tributários elisivos e não evasivos, beleza? Então, elisão fiscal são condutas lícitas, não simuladas e anteriores ao fato gerador. Evasão fiscal, na sua contramão ali, são condutas ilícitas posteriores ao fato gerador, desculpa, incluindo simulação, fraude e sonegação. O planejamento tributário também, ele precisa indiscutivelmente considerar todos os tributos envolvidos da empresa. Quando eu estou fazendo uma análise de planejamento para melhor enquadramento do porte da empresa, do regime tributário da empresa, não dá para eu olhar só para o ICMS, só para o ISS, só para o PIS e COFINS. Eu tenho que olhar para todo o contexto daquela empresa. Porque se você executar um planejamento tributário pensando somente em um, você pode ali incorrer em um erro, porque o outro tributo que você não analisou pode ter um aumento de carga tributária que você não percebeu, que você não analisou, que vai engolir toda a economia tributária que você está tendo com aquele tributo. Então, sempre faça um planejamento tributário olhando para o todo. E quando a gente fala de planejamento tributário e a escolha do melhor regime tributário para a sua empresa, inevitavelmente, meus amigos, vocês terão que fazer cálculo. Ah, André, mas o sistema faz para mim. Beleza, mas sistema é parametrização. Se você não souber parametrizar, se você não souber que a CSLL e o IRPJ no lucro real é 9, 15 mais 10% do que ultrapassar 20%, você está ali sujeito a o sistema interpretar e te passar a informação. Se você erra no input de dados, o seu planejamento tributário está errado e você não tem como validar. Então você precisa de fazer cálculo, inclusive precisa de saber validar esses cálculos. E aí você vai precisar de planilhar os dados e fazer um comparativo. Planilhar no Excel, no sistema, fazer um dashboard, usar a inteligência artificial que hoje está aí, mas você precisa de ter o conhecimento para validar todas as informações. Isso é importantíssimo. O Simples Nacional, a nossa, historicamente, né, sempre tem a tendência de ser o regime mais vantajoso. Porém, meu pequeno gafanhoto, nem sempre é assim. Nem sempre o Simples Nacional é o regime mais vantajoso. Em comparação aos outros regimes, ele é o regime que te dá mais margem para descontrole. Porque o Simples Nacional, apesar de não ser tão simples assim, se comparado a um lucro real e a um lucro presumido, ele tem regras bem menos rigorosas. Então, automaticamente, isso favorece o descontrole daquele empresário que não quer utilizar a contabilidade ali como fonte de informação, como fonte de estratégia. Porém, é muito comum que nem sempre o Simples Nacional seja vantajoso. Ele
é um regime mais facilitado frente aos outros, isso é de fato. Na maioria das vezes é mais econômico, porém você precisa de validar, você precisa de fazer cálculo para confirmar essa afirmação. E aí, o planejamento tributário, você precisa conhecer a empresa, você precisa entender a legislação tributária e previdenciária, você precisa aplicar aquela legislação à empresa. Existem hoje brechas legislativas que, dependendo da sua estrutura de empresa, dependendo do que você, como você negocia para o seu cliente, você tem benefícios fiscais ou não. Você precisa de verificar os efeitos do planejamento tributário que você fez. Você precisa de efetuar os ajustes sempre que necessário. É um ciclo. Você conhece a empresa, entende a legislação tributária e previdenciária, você aplica a legislação na empresa, você verifica os efeitos do planejamento tributário e você efetua os ajustes sempre que for necessário. Isso daí é um planejamento estratégico, tático e operacional, ok? Não dá para você entregar, o planejamento tributário que eu fiz é esse para você, e você não acompanha, você não verifica se está dando certo, se a implantação está correta, se a compliance fiscal está fluindo, beleza? Então você precisa de fazer tudo isso. E aí, o planejamento tributário, ele precisa inevitavelmente, ele busca, na verdade, inevitavelmente, algumas finalidades. Afastar a ocorrência do fato gerador, por exemplo, prolabore e distribuição de lucros. A data que essa aula está sendo gravada, essa estratégia estão com os dias contados, né? Porque nós tivemos aí a lei que aprovou a tributação dos dividendos. Então, quando você for fazer um planejamento tributário envolvendo prolabore e distribuição de lucros, você já vai precisar de se atualizar com a legislação que está vigendo. Por quê? A distribuição de lucros não vai ser mais totalmente isenta. Então você vai precisar de colocar isso na ponta do lápis. Antes da legislação, que saiu recente agora, a data que eu estou gravando essa aula para que você saiba é 7 de dezembro de 2025. Então, até essa data a legislação já foi atualizada, já está valendo. Tem aí a questão de que os lucros de até 2025, até dezembro de 2025, não serão tributados, mais 2026 para sempre, para frente, vai ter ali a parcela que é isenta, a outra que não, e aí você vai precisar de atualizar seus planejamentos tributários, no qual você considerou a distribuição de lucros como isenta totalmente. Perfeito? Reduzir o montante do tributo, sua alíquota ou base de cálculo. Você vai ali fazer uma reavaliação de créditos permitidos e validação adequada da tributação. Base de cálculo, alíquota. O que é isso, André? Empresas de lucro real, em especial, têm uma infinidade de oportunidades de crédito presumido. Crédito presumido não, desculpa, de crédito de PIS e COFINS. André, mas o PIS e COFINS vai acabar em 2026. Beleza, mas nós temos 12 meses para frente e 5 anos para trás que a gente pode recuperar tudo isso. Existe lá o conceito de essencialidade e relevância, a gente vai falar sobre ele aqui, eu acredito. Acredito não, a gente vai falar quando a gente entrar no lucro real. Então, você pode revisitar isso, você pode olhar quais são os conceitos de essencialidade e relevância para que você possa maximizar ali a oportunidade de créditos do seu cliente. E verificar base de cálculo e alíquota. É comum, não é tão impossível. Volta e meia você acha ainda uma empresa que não exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. André, mas tem tanto tempo, sim, desde 2017, que você pode excluir isso, mas tem empresa que não parametrizou o sistema, passou despercebido, o contador não orientou, e aí foi se vivendo a vida como ela é, e aí chegamos aqui já em 2025, e volta e meia a gente acha, André, tem aí aos montes? Não, mas uma ou outra sempre acha, e pode ser a sua, a do seu cliente, pode ser a que está chegando no seu escritório agora, e aí você faz essa verificação. Melhorar a performance da empresa frente aos concorrentes.
A partir do momento que eu tenho um planejamento tributário que me permite maximizar a minha carga tributária, automaticamente eu consigo repassar isso no meu preço do meu produto, do meu serviço, automaticamente eu consigo aumentar de faturamento. Beleza? E aí, para realizar um planejamento tributário, você precisa de seguir alguns passos que são importantes. Primeiro, você precisa de ter acesso a todos os dados da empresa. Não dá para fazer planejamento tributário só com faturamento. O cliente chega para você e fala: toma aqui o faturamento dos meus 12 meses. Só isso você não vai para lugar nenhum. Você consegue fazer um planejamento tributário muito raso somente com faturamento? Consegue, mas é importante que você tenha ali todos os dados. Você precisa de saber quais produtos ou serviços ela realiza, qual o faturamento dela, qual o valor da folha de pagamento, qual o valor de aquisição de insumos ou mercadoria para revenda, das despesas gerais, também das despesas indedutíveis. Tudo isso você precisa de saber para você simular um regime da melhor forma possível, da forma adequada. Com os dados acima, você vai fazer um levante deles e vai validá-los. O produto ou serviço que a empresa te passou que comercializa está com o NCM correta, está com a lista lá de serviço da 116 correta? Existe algum benefício naquele estado que a empresa poderia estar aproveitando e não está? André, mas os benefícios fiscais irão acabar com a reforma tributária? Sim, irão, mas somente em 2033. Nós estamos em 7 de dezembro de 2025. Tem 7 anos pela frente que o seu cliente pode se beneficiar de algum benefício fiscal que porventura ele não tenha. Beleza? As despesas passíveis de crédito estão sendo totalmente aproveitadas? Caso você identifique ali alguma janela de oportunidade, além de você ter resultados futuros, você pode recuperar o crédito, como eu disse. Se você identifica, por exemplo, que a empresa do lucro real, ela tem lá um elevado gasto de manutenção dos equipamentos de produção dela, e esses equipamentos de produção, eles são essenciais e relevantes para a produção, porque se a máquina não estiver funcionando, o produto não é produzido, aquilo dali gera direito a crédito para ele. Se você não está aproveitando o crédito, você consegue aproveitar daqui para frente e, se quiser, consegue retroagir 5 anos para trás, ok? E aí você faz toda a recuperação de crédito daqueles valores. Oportunidade? Após a verificação acima, você vai ter que efetuar o cálculo simulando a tributação de cada regime. Como eu disse para vocês, atualmente a gente tem Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O lucro real, a gente tem o arbitrado também, tá, gente? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o lucro arbitrado é aquele na qual o fisco identifica que a sua contabilidade é imprestável, imprestável no sentido de que não tem segurança, não tem valor de referência, você não faz a contabilidade mesmo, você é empresa, e aí ele vai lá e arbitra o seu lucro. Então, eu confesso que desconheço alguma empresa que opte pelo lucro arbitrado, porque via de regra o lucro arbitrado ele é imposto pela administração fazendária. Então, a gente não vai trabalhar ele aqui, mas para que vocês tenham conhecimento, o lucro arbitrado também existe. O lucro real e o presumido têm apuração trimestral, o Simples Nacional tem apuração mensal, o lucro real ele pode ter apuração anual sujeito à antecipação mensal calculada por estimativa. E se você faz essa opção anual, você pode reduzir ou suspender as antecipações mensais mediante balancetes mensais emitidos ali de suspensão e redução. E aí, para que vocês possam verificar e entender como nem sempre o Simples Nacional é mais vantajoso, veja esse exemplo simplório para que você entenda como a gente pode maximizar as nossas análises.
exemplo aleatório, ok? Valores tirados aleatoriamente, mas me digam depois se esses valores que eu coloquei aqui fogem muito da realidade, nenhuma empresa poderia ter eles. Só para eu saber se eu também coloquei valores ali da minha cabeça e foge totalmente da realidade. Mas vamos lá. Uma empresa, ela tem uma RBT12 de 4 milhões, 3 milhões 480, desculpa, um faturamento no mês de 385 mil. Ela tem um CMV de 300 mil, uma folha de pagamento de 20 mil e despesas de 25 mil. Esses são os dados, beleza? E aí a gente vai aqui. Calculando o Simples Nacional. Alíquota efetiva 3.480 vezes 14,30 menos 87.300, que é a parcela a deduzir da fórmula do Simples Nacional, dividido pelo faturamento lá da RBT12, 3.480. Eu vou chegar ali numa alíquota efetiva de 11,79. Perfeito? O meu DAS seria 385 mil vezes 11,79. Eu coloquei 6 casas decimais para ter um número mais exato, perfeito? Daria ali 45.396,81 de DAS a recolher no mês. Se eu estivesse no meu lucro presumido, como que funcionaria? O meu ICMS seria 385 vezes 18%, daria 65.450. A minha aquisição de insumo que me geraria crédito de ICMS seria 300 mil vezes 18%, daria 51 mil. Eu teria um ICMS efetivo de 14.450. Eu não lembro agora, meus amigos, se eu fiz 300 mil vezes 18 ou 17, porque eu sou do Espírito Santo, a alíquota aqui do Espírito Santo é 17. Deixa eu confirmar agora para vocês, para depois vocês não saírem aí, o professor André é doido, maluco da cabeça. Não é para tanto, né, meus amigos? Sou um pouquinho, mas nem tanto. Cadê? R$ 385.000 vezes 18%. Estou fazendo na calculadora aqui, não, eu usei 17, tá, gente? Valorizando o Espírito Santo, né? Perfeito, eu usei 17%, só para que vocês saibam da onde eu tirei, tá? 65.450 é 385 mil vezes 17%. Considerando que todas as minhas entradas são internas, eu estou aproveitando 17% também, daria aí 300 mil vezes 17%, 51 mil. Eu teria 14.450 de ICMS a recolher. O meu PIS e COFINS no lucro presumido é 3,65 vezes 385 mil vezes 3,65 daria 14.052,50. 385 mil, tá, gente? Aqui no meu INSS eu calculei a patronal. 20 mil vezes a alíquota da patronal. Perfeito? Daria 5.240. E RPJ-CSLL na presunção daria já ali 8.778 mil. Eu chegaria aqui no meu lucro presumido num total de 42.520,50. Aqui eu já estaria 3 mil mais ou menos aqui de diferença de vantagem para o ser presumido e não mais simples nacional, com aqueles dados ali fictícios exemplificativos que eu trouxe para vocês. Já no meu lucro real, o meu ICMS se mantém a mesma coisa, porque do lucro presumido para o lucro real não tem diferença nenhuma, beleza? Já o PIS e COFINS eu tenho direito a crédito, então eu pagaria R$ 35.612,50 na venda, menos R$ 27.750 de crédito. Eu chegaria a R$ 7.862,50 de PIS e COFINS. O meu INSS
não tem diferença. Eu respeito ali o mesmo valor do presumido. E o meu IRPJ é a minha contribuição social, considerando ali que eu tive 40 mil de resultado, de lucro, antes do imposto de renda e da CSLL, vezes 24%, eu chegaria em 9.600. Perfeito? 9.600. Daria aqui 37.152,50. Ok? Veja que a gente chegou em 37.152, que é menor que o lucro presumido, que é menor que o Simples Nacional. Beleza? Um exemplo muito simplório, tá, gente? Porque, por exemplo, André aqui, vulgo eu, estagiário que montou o material, não colocou os 10% do que cedeu os 20 mil de lucro real no mês, ok? 40 mil no mês, ele subiu, ele passou 20 mil de 20 mil, então ele teria um adicional de 10% de 20 mil. Daria 2 mil reais. Então, de 37 iria para 39, ainda assim ia ficar mais barato. Mas para vocês verem que dá para simular e nem sempre o Simples Nacional é mais vantajoso. E algumas alternativas que podem ser apresentadas sobre o véu de um planejamento tributário, mas que na verdade são formas de evasão fiscal. Estou aqui pegando uma aguinha, por isso que meu braço levantou aí. Fraudar documentações, omitir informações para fiscalização, sonegação fiscal, simulação e operações com mercadorias extraviadas. Muito cuidado, reforço mais uma vez, aqui nós estamos falando de planejamento tributário elisivo e não evasivo. As principais ferramentas que você precisa ter na hora de desenvolver um planejamento tributário são os documentos fiscais e contábeis da empresa e pleno domínio da legislação tributária. E aí você precisa de considerar algumas variáveis: o porte da empresa, a atividade, a natureza societária, tipo e volume de receitas e despesas, localidade onde está ou será sediada. Tudo isso impacta no resultado do seu planejamento tributário. Você precisa de saber qual é o conceito. MEI, até o presente momento, tem um faturamento de 81 mil permitido para estar como MEI. Mesmo que a gente saiba que tem MEI aí que fatura igual empresa de lucro real, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essas estratégias não podem ser vendidas como planejamento tributário, perfeito? Microempresa, receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Empresa de pequeno porte, receita bruta superior a 360 e inferior a 4 milhões e 800. Grande porte são aquelas sociedades que têm um ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões. E médias empresas são todas as outras. No nosso Simples Nacional, nós temos que ele é um regime tributário em caráter de simplificação. Há controvérsias, inclusive, quanto a isso, mas o objetivo dele é simplificar o recolhimento dos tributos em uma única guia de recolhimento, que é o que a gente chama de DAS. Qual que é a simplificação? Você recolhe uma única guia, basicamente, do faturamento. Você pega o seu faturamento, tributa ele com a sua alíquota efetiva e faz o recolhimento único. Quais são as dificuldades? Saber exatamente o que é faturamento, saber se o seu produto não tem nenhuma particularidade de monofásico, de ST, de retenção e tributá-lo no anexo corretamente, fazer o cálculo da alíquota efetiva corretamente. Perfeito? Ele é regido pela Lei Complementar 123 e também pela Resolução CGSN 140 de 2018. Podem ser optantes pelo Simples Nacional empresas enquadradas como ME e EPP. Ou seja, você precisa saber que se você estiver fazendo um planejamento de uma empresa de grande porte ou médio porte, ela não sendo ME ou EPP, ela não pode ser Simples Nacional. Então, não adianta você gastar cartucho
tentando enquadrá-la no Simples Nacional, na melhor perspectiva de economia tributária, porque não vai rolar. Porque o próprio porte dela não permite que ela seja do Simples Nacional. E aí, dentro do DAS, a gente recolhe todos esses tributos, nem sempre tudo junto, mas às vezes pode acontecer, e aí vai depender de muitos fatores. Você precisa de saber que todos eles, apesar de ser recolhimento unificado, têm as suas regras próprias que precisam de ser obedecidas. Então, você precisa de entender que para estar dentro do Simples, tem que ter o teto de 4.800 milhões. Se você ultrapassou o sublimite, o Simples Nacional tem a figura do sublimite, que é o quê? Você pode estar no Simples Nacional, mas se você fatura acima de 3 milhões e 600, o ICMS ou o ISS você recolhe por fora, como se você fosse do regime regular. E aí tem todo um regramento. Se até 20% você estourar, você só migra no ano seguinte. Se você estourar mais de 20%, você migra no mês seguinte. Tudo isso faz parte da estratégia de planejamento tributário. Se você atende empresas do Simples, você precisa de acompanhar o faturamento delas, para que elas não sejam excluídas de forma que pegue o seu cliente de surpresa. Precisa de ser uma exclusão planejada, para que o impacto, seja ele positivo ou negativo, já seja planejado. Para você também ser do Simples Nacional, você não pode incorrer nas hipóteses de vedações que a Lei Complementar 123 vem trazendo. Aqui nós não mapearemos todas elas, mas é importante que, se você está fazendo um planejamento tributário e está considerando o Simples Nacional, você precisa de ir lá naquela legislação e ver, ó, não pode ser Simples Nacional aqui, meu amigo. Infelizmente não pode, então vamos tentar presumir de real para você. E aí você fala, por quê? Ah, não pode porque você tem essa vedação, essa e essa. Perfeito? Ele não pode ter sócio PJ, não pode ter sócio do exterior, ter mais de uma empresa no Simples Nacional e o faturamento de ambas ultrapassar o limite, entre outras que estão dispostas lá no artigo 3º da Lei Complementar. Então, o artigo 3º da Lei Complementar 123 é de leitura obrigatória para que você possa fazer um excelente planejamento tributário. Você precisa também de verificar se você não desempenha nenhuma atividade que é impedida de ser optante pelo Simples Nacional, que estão lá no artigo 17º da Lei Complementar 123 também. Por exemplo, eu sou uma factory, estou fazendo planejamento tributário de uma factory. Posso ser simples? Não. Então não adianta considerar. Ah, sou uma importadora de combustível, fabricante de automóveis, entre outros. Não pode, não pode, não pode. Fazer o quê? Temos que pensar em outras estratégias. Esse é o papel do contador quando ele está fazendo planejamento tributário. O Simples Nacional também dispõe de anexos com alíquotas de acordo com a sua atividade. Anexo 1, comércio; 2, indústria; 3, prestação de serviço; 4, prestação de serviço também; 5, prestação de serviço. Então você vai ter que enquadrar. O anexo 5 tem a questão do fator R. O anexo 4, ele é voltado para empresas que utilizam cessão de mão de obra e a advocacia. E aí a patronal é por fora. Então você precisa de ter conhecimento dos anexos, onde enquadrar cada um. É muito importante. E o cálculo, ele é feito através da alíquota efetiva. Não é pegar a tabela do Simples, a alíquota que está lá na faixa de faturamento que você tem, que você vai enquadrar aquele seu cliente. Existe um cálculo de alíquota efetiva, o famoso RBT12, que funciona assim, na seguinte fórmula: RBT12, a alíquota dos 12 meses anteriores vezes a alíquota da operação menos a parcela a deduzir, a alíquota nominal menos a parcela a deduzir, dividido ali pela RBT12. Hoje nós estamos aqui em dezembro. Se eu estou calculando a RBT12, a minha RBT12 é de novembro
mais 11 meses para trás. Eu calculo, eu considero. A partir da reforma tributária, a Lei Complementar 214 alterou a Lei Complementar 123, mudando o cálculo da RBT12, que vai funcionar assim. Eu quero calcular a RBT12 do mês. Ao invés de eu pegar o mês anterior mais 11, eu vou pular o mês anterior e aí, assim, eu calculo o mês anterior ao mês anterior. Ficou até confuso, né? Mas vamos assim. Estou calculando a RBT12 de dezembro. Hoje eu pego novembro mais 11. A partir da reforma, eu pulo novembro e pego outubro mais 11 para trás. Perfeito? Eu vou ter um mês de fôlego. André, por que eles fizeram essa mudança? Porque com a reforma tributária, como a gente tem a alíquota efetiva do Simples sendo importantíssima no documento fiscal para que eu possa aproveitar crédito, é preciso que eu saiba com antecedência para passar para os meus clientes atualizarem o sistema dele. Hoje, como a gente está fechando, o mês já está acontecendo e eu estou calculando a alíquota efetiva ainda, é muito comum que essa alíquota efetiva ela seja atualizada depois que já passou 5, 10, 15 dias ali de vendas do mês. Por isso que a gente mudou ali e garantiu um mês de fôlego. Então aqui a minha RBT12 corresponde ao faturamento dos últimos 12 meses, a alíquota corresponde à alíquota nominal constante no anexo e PD é a parcela a deduzir constante no respectivo anexo. Um ponto muito importante no Simples Nacional: saber qual que é o valor que você deve oferecer para tributação. Não é tudo, né, meus amigos? Ganho de capital, por exemplo, você não tributa. Venda de ativo imobilizado não é receita do Simples Nacional. Não significa que você não vá pagar tributo, mas não é receita da sua operação. Então tome muito cuidado. Receita bruta é produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria e preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia. E aqui eu deixei grifadinho de vermelho porque foi a alteração que a Lei Complementar 214 da reforma tributária veio trazendo. As demais receitas da atividade ou objeto principal das MEs ou EPPs, excluídas ali as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Aqui em parênteses está a base legal para que você saiba da onde que eu tirei esses camaradas aí. Para quem está lá no anexo 5, a sua atividade é obrigada ao anexo 5. Qual que é o planejamento tributário que você faz? Fator R. Você vai calcular o fator R, que é nada mais nada menos que a folha de salário pago nos últimos 12 meses dividido pela receita bruta. Se der um percentual igual ou superior a 28%, ao invés de tributar no anexo 5, você vai ter a permissão aí de tributar no anexo 3. Ah, André, mas para que eu vou ter esse trabalho? Porque as alíquotas do anexo 5 são bem mais altas que a alíquota do anexo 3. Se eu não me engano, a alíquota do anexo 5 começa em 15,5, se eu não me engano, tá? Não gravei. E a do anexo 3 começa com 6%, uma diferença bem grande. Então, você vai precisar de fazer conta aí no fator R, porque vai incidir imposto de renda. E aí você vai ter que, inevitavelmente, tributar imposto de renda, FGTS, INSS e tudo mais. E aí você tem que saber se é melhor ter esses custos e economizar na alíquota efetiva ou não. Perfeito? No lucro presumido, o governo presume que a sua atividade vai ter determinado lucro. E aí daí ele pede, ele manda, né? Ele orienta, ele manda, né? Não orienta não, ele manda que você recolha o tributo com base nessa presunção a cada trimestre. Trimestre somente para IRPJ e contribuição social, para PIS, COFINS, ICMS e ISS, o lucro presumido continua mensal, importante saber isso. Podem ser optantes pelo lucro presumido empresas que aufiram receita no ano anterior inferior a 78 milhões
e que não estejam obrigadas ao lucro real. Então, qualquer empresa que não esteja obrigada ao lucro real e tenha um faturamento inferior a 78 milhões no ano anterior, pode optar pelo lucro presumido. E aí, assim como no Simples Nacional, no lucro presumido é muito importante que você verifique adequadamente qual receita deve ser oferecida à tributação no lucro presumido. A receita bruta compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, prestação de serviços em geral e o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas de atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas nas operações anteriores. Esse conceito consta lá no artigo 26º da nossa IN 1700. E aí a gente ainda tem as hipóteses de dedução das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos condicionais, que constam lá no artigo 33 da mesma IN. O lucro presumido, então, ele se utiliza de uma presunção mediante a receita oferida, conforme definição apresentada anteriormente. E aí, qual que é o ponto de atenção? Se você tem alguma receita recorrente que não está na sua atividade, não está no seu contrato social, não está no seu CNAE, não está no seu objeto social, você tributa sem a presunção. Qual que é o maior exemplo? É muito comum, às vezes, a empresa ter uma atividade, por exemplo, um comércio, mas aí ela tem um imóvel que adquiriu ao longo do tempo e aí faz a locação daquele imóvel. E aí ela não coloca isso no seu contrato, não coloca isso no seu rol de atividade. Essa receita de aluguel ela precisa de ser tributada 100%. A partir do momento que ela coloca, ela consegue tributar na presunção. Então é importante. Outro ponto, ganho de capital e rendimento financeiro não tem presunção. É 100% da receita que deve ser tributada, ok? Aqui já adiantei a dica que eu tinha dito do imóvel. Então, se você tem esse caso, você pode fazer o devido ajuste. Lembre-se, ponto importante, de excluir o ICMS da base do PIS e COFINS para projeção de planejamento. Se você tem uma empresa do Simples Nacional e quer planejar simular para presumido e real, lembre-se de excluir o ICMS da base do PIS e COFINS. Pode dar uma diferença bem significativa que pode ser decisiva para o seu planejamento tributário. Aqui eu trouxe a tabela de presunção, então se eu tenho uma venda de revenda de bens e produtos, venda ou revenda, seja indústria ou comércio, eu tenho uma presunção de R de 8% e 12%, ou seja, se eu faturei 100 mil, somente 8 mil vai ser a minha base de presunção. Aí eu pago 15% de R sobre 8 mil. 12 mil, eu pagaria 9% de R aí em cima de 12 mil, num faturamento de 100, porque eu pegaria essa presunção aqui. Prestação de serviço 32, 32, e aqui tem toda a tabelinha nesse sentido. Alíquotas do presumido, assim como no real, são as mesmas. Imposto de renda 15%, sujeito ao adicional de 10% sobre o lucro superior a 60% no trimestre, que dá 20% ao mês. Contribuição social, 9%, não tem um adicional, igual nós temos no IR. Então, o adicional aqui é somente no IR. O lucro real. O lucro real é aquele que coloca medo em todo mundo, não é mesmo? A gente morre de medo do lucro real. Mas, galera, desde que você tenha uma contabilidade em dia correta, o lucro real ele não é o bicho de sete cabeças que foi vendido ao longo do tempo, tá bom? Qual que é a dificuldade do lucro real? É que você precisa de ter uma contabilidade em dia, você precisa de ter um custo de produção ou de mercadoria vendida em dia, e isso, na maioria das vezes, no cenário atual que a gente vive, é difícil para que a empresa tenha, mas não é impossível. Então, ele é um regime considerado complexo, ele tem essa fama aí porque exige que as empresas tenham maiores controles, senão elas amargam uma tributação bem alta. Em empresas que a margem de lucro é baixa, esse regime de tributação ele tende a ser mais vantajoso. Então,
Se eu estou aí com uma margem abaixo de 8%, a tendência é que o lucro real seja mais vantajoso frente ao presumido. Tendência, não é regra. Planejamento tributário não tem fórmula de bolo. Você precisa de calcular, colocar a mão na massa. Por que é mais vantajoso quando a margem é baixa? Porque você tributa o lucro real e não o lucro projetado pela Receita Federal quando a gente está comparando o simples ou presumido. Primeiro ponto, você precisa de saber para cogitar o lucro real se você não é obrigado a ser do lucro real. Porque se você for obrigado a ser do lucro real, meus amigos, não adianta você projetar presumido e simples nacional. Só que você tem uma outra janela de oportunidade. Garimpar essencialidade e relevância, que são os créditos do PIS e COFINS. Garimpar tudo isso. E fazer uma apuração do lucro real correta para que você não coloque na base do IRPJ e na contribuição o que não deveria. Também é importante. As empresas obrigadas ao lucro real são aquelas que ofiram renda superior a 78 milhões no ano anterior, bancos comerciais, empresas que ofiram lucros do exterior, entre outras. As regras estão lá no artigo 257 do Regulamento do Imposto de Renda e na Lei 9.718. Então, tem que dar uma conferida lá para saber se a sua empresa está obrigada ou não. Num resumão mesmo, lucro real é receita menos custo menos despesa mais adição menos exclusão menos compensação. Se você seguir essa fórmula aqui, você chega no seu lucro real. Você pode optar pelo lucro real estimativa mensal ou lucro real trimestral. O lucro real ele é o resultado, lucro ou prejuízo, do período de apuração antes de computar a provisão para o imposto de renda e contribuição social, ajustado pelas adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação. Deixa eu voltar aqui nessa tela e explicar. Receita, beleza. Faturamento, receita, você não vai ter dificuldade, tanta dificuldade de identificar isso. É a sua receita da atividade e outras receitas também que acabam entrando na tributação do lucro real. Custo são seus custos de operação, de mercadoria vendida, de fabricação, de prestação de serviço. Despesas são as suas despesas administrativas, comerciais, despesas financeiras e tudo mais. Adição é um rol taxativo que a Receita Federal fala. Isso daqui, meus amigos, não é dedutível de imposto de renda e contribuição social. Essa despesa que você fez aqui não é dedutível. O problema é seu se você fez ela. Mais ou menos assim que eles dizem, né? Então você volta com ela, você adiciona ela no seu lucro de novo para você pagar tributação nela, porque você deduziu, agora você adiciona. A exclusão é a mesma coisa, só que para receita. O fisco pega lá e fala: olha, essa receita aqui que você está tributando, ela não é fato de IRPJ e contribuição social, ela não deve compor o lucro real da sua empresa, então você exclui ela. Ela está lá, vindo lá como receita, você tira ela do cálculo do IRPJ. E compensação significa, caso você tenha prejuízo fiscal acumulado, você pode compensar atividades de normais, que não sejam rurais, não normais atividades, sem ser rurais, elas podem gozar aí de uma redução de 30%. E atividade de lucro de rural goza ali do benefício de aproveitar 100% do seu prejuízo fiscal. Perfeito? Ponto importante do lucro real. O lucro real é importante a gente diferenciar lucro contábil do lucro fiscal. São duas coisas diferentes. E aí é importante que você não confunda. Lucro contábil é o lucro líquido do período apurado de acordo com as normas contábeis. O lucro fiscal é o lucro contábil ajustado conforme a legislação, o famoso LALUR e o LACS. Ou seja, o lucro contábil é o resultado contábil que você teve, aí vem as adições, as exclusões e as compensações
que aí você chega no seu lucro fiscal. Você pode recolher o IRPJ de forma trimestral, como eu disse para vocês, IRPJ CSLL, ou mensal estimativa. E aí você vai poder recolher com base na receita bruta estimada, ou você faz um levantamento de balancete que a gente chama de suspensão ou redução. Ou seja, você fecha a contabilidade mensal e apura se teve lucro ou prejuízo para recolher ou não o IRPJ e a contribuição social naquele mês. A compensação do prejuízo fiscal, como eu disse para vocês, se você possui prejuízo fiscal de R e CS, você compensa com 30%, limitado a 30% do seu lucro líquido ajustado. Então, se eu tenho um lucro de 100 mil, eu posso compensar ali 30% do meu lucro. E aí, o limite, é importante a gente saber isso, ele é condicionado a 30% do lucro e não do prejuízo, porque você pode ter um prejuízo gigantesco. Não significa que você vai compensar tudo e não pagar IRPJ e contribuição social nenhuma. Você vai compensar mensalmente 30% do seu lucro. Perfeito? Se você for uma atividade rural, essa limitação não existe, ou seja, você pode compensar 100%. Se você tiver um prejuízo acumulado de atividade rural, você fica aí um bom tempo sem pagar IRPJ e contribuição social. A empresa que opte pelo lucro real anual, ela deve efetuar o recolhimento das estimativas mensais e, ao final do exercício, fazer o levantamento do balanço anual e, caso necessário, efetuar o recolhimento do ajuste anual a título de complementação. Se você está no lucro real e anual estimativa, não deixe de recolher ou fazer lá, informar lá no MIT agora, que agora é no MIT, que você levantou o balancete de suspensão e redução, porque senão depois a Receita Federal, inclusive, pode te autuar, porque você deveria ter recolhido a estimativa e não recolheu. Para o ICMS, o lucro real para o ICMS, o lucro real dispõe do regime ordinário, também conhecido como débito e crédito, assim como presumido. Ou seja, você tributa as vendas e apropria crédito das entradas dos insumos e mercadorias para revenda, assim como é no presumido. A grande sacada é o PIS e COFINS. Você tem 165 de PIS e 760 de COFINS. E o conceito de essencialidade e relevância, a depreciação que a maioria das empresas não fazem como deveriam, tudo isso gera direito a crédito no lucro real para PIS e COFINS. E isso é sim uma janela de oportunidade. Pega a IN do PIS e COFINS, olha lá tudo que é conceito de essencialidade e relevância e começa a mapear no seu cliente de lucro real, porque é sim uma oportunidade. Eu tenho certeza que você vai achar despesas que possam aproveitar crédito de PIS e COFINS e que hoje você não faz. Eu tenho certeza. Inclusive, eu te desafio você a pegar todas as empresas de lucro real que você tem, que você trabalha, fazer essa análise. E se você não conseguir achar nem que seja 100 reaisinho de despesa que você poderia aproveitar crédito, eu quero que você me conta lá no Instagram depois. Olha, André, fui lá, verifiquei todas as empresas, não achei nem R$ 1 que eu possa aproveitar crédito, PIS e COFINS. Eu duvido, a não ser que você seja o contador que trabalha em loco na empresa, entende toda a atividade dela, que você faz toda a planilha de custo gestão. E ainda assim, eu tô para te dizer que você deve achar alguma coisa. Sempre tem. Então, fica aí o convite a esse desafio para você fazer todo esse mapeamento. E aí, o que são os novos tributos, né, meus amigos? Porque a gente falou aqui do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, e aí chegou IBS e CBS para bagunçar o coreto do negócio, né? CBS é a nossa contribuição social sobre bens e serviços federal que está substituindo o PIS e COFINS. Então, meus amigos, 2026 é o último ano de sobrevida do PIS e COFINS. Dezembro de 2026 ele morre. Não deixe essa janela de oportunidade passar.
faça a revisão tributária dos seus clientes de lucro real. Como o PIS e COFINS no não cumulativo é só para o lucro real, você só vai ter essa janela no lucro real. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços que vai substituir e unificar o ICMS e o ISS. Então, a gente tem aí que começar a considerar esses camaradinhas no meu planejamento tributário. Por quê? Eles têm princípios de neutralidade, base ampla e não cumulatividade plena. A gente precisa de verificar a base ampla, muita coisa que hoje não é tributada vai começar a ser tributado pelo IBS e a CBS. Você precisa de colocar isso na ponta do lápis do planejamento tributário do seu cliente. Exemplo, receita de aluguel. Se o seu cliente tem uma receita de aluguel, mesmo que ele não desenvolva atividade de locação, a gente hoje não paga ICMS e ISS, com a reforma vai pagar IBS. Então você vai precisar de começar a colocar na ponta do lápis aí com o seu cliente. Ele já fez essa conta? Como é que tá? A não cumulatividade plena. A partir da reforma tributária, deixa de existir o regime cumulativo. Nós só viveremos no regime não cumulativo, ok? Aí, então, a gente está no regime não cumulativo, a gente vai precisar organizar ali a vida do seu cliente, ok? Qual que é o tema relevante? Tributação no destino, split payment e documentação fiscal. A partir da reforma, a nossa tributação ela migra da origem para o destino. Deixa de existir DIFAL, deixa de existir antecipação, deixa de existir DIFAL contribuinte, DIFAL na aquisição de ativo imobilizado e uso e consumo, e deixa de existir a alíquota interestadual, e a alíquota vai ser a do destino. Deixa de existir os benefícios fiscais atualmente vigentes, somente em 2033, mas eles vão deixar de existir. Você precisa de começar a planejar o impacto disso no seu cliente. O split payment, que é a segregação e o recolhimento do tributo direto na fonte, a partir de 2027 ele vai começar a ser implementado e isso vai impactar o fluxo de caixa do seu cliente. O documento fiscal ele toma um protagonismo que hoje não tem, porque toda a apuração assistida vai ser baseada no documento fiscal e você vai precisar de ter ali processos POP, vai ter que treinar a sua equipe, a equipe do seu cliente, para que tudo saia da melhor forma possível, para que você tenha compliance. O IVA, ele não é uma invenção do Brasil, é muito importante a gente dizer isso. 174 países utilizam o modelo do IVA, como Europa, Canadá, Austrália, Chile, Índia. E aí é importante a gente identificar que existe, já saiu na mídia por diversas vezes, a expectativa de que o Brasil poderá ter a maior alíquota de IVA do mundo. É importante também a gente saber isso para que você possa impactar o seu cliente. Porém, contudo, entretanto, todavia, tome muito cuidado ao afirmar que, apesar da gente poder ter a maior alíquota IVA do mundo, dizer aí, por aí, que a gente não vive, em determinados cenários, a maior carga tributária, ok? Veja esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Atualmente, uma empresa do lucro real contribuinte de ICMS tem a seguinte carga tributária: 18 de ICMS por dentro, que dá 21,95 de alíquota efetiva, mais 9,25 de PIS e COFINS, que dá 10,19 de alíquota efetiva. Ou seja, eu tenho 27,25% de alíquota nominal, mais a minha alíquota efetiva, porque o meu tributo hoje ele é por dentro, dá 32,14. Estamos falando de 32,14 numa empresa de lucro real de comércio. Já no lucro presumido, essa mesma empresa de comércio, ela tem 25,74% de alíquota efetiva. Então, muito cuidado ao você falar que todas as empresas terão um aumento de carga tributária, porque pode ser que você dê com os burros na água, né? E aí você perde credibilidade com o seu cliente, porque aí vem aqueles vídeos de TikTok que ele chega para você e fala: ah, mas você falou isso, mas não é bem assim. E aí você perde credibilidade. Agora, no presumido e no real para prestação de serviço, o buraco é mais embaixo, né? Aí sim, e mesmo assim,
é uma tendência. Não bata o martelo sem olhar os dados da empresa. Uma empresa de lucro real contribuinte do ISS hoje tem uma carga efetiva de 15,45, desculpa, 15,45. Já no lucro presumido, ela tem uma carga de 9,05. Se a gente tiver um IVA de 30%, ela vai ter um aumento de carga tributária talvez gigantesco. Talvez. Às vezes não tenha. E aí a gente não pode fazer o efeito manada e sair replicando as informações que a gente lê sem fazer uma leitura, sem fazer uma análise, tá bom? E aqui, para que vocês tenham dados para munir os seus clientes. Hoje, no segundo quadrimestre de 2025, a gente tem 24.213 ou bilhões. Esse número é tão grande, eu acho que é bilhões. 24.213.445.000 empresas ativas. E nós temos 12 bilhões, milhões, acho que é milhões, tá? Falando aqui o número errado, tá? É milhões de MEIs ativos. E no segundo quadro aqui a gente percebe que dessas empresas no nosso país, 53% representam prestação de serviço, ou seja, 53% das empresas serão impactadas provavelmente com um aumento de carga tributária. Provavelmente a tendência é essa. E aí a gente precisa de entender e monitorar o nosso cliente da melhor forma possível. E aí um exemplo de impacto no simples que nós teremos. Suponhamos que uma empresa emite uma nota fiscal de 50 mil para um adquirente do lucro real. Sua alíquota efetiva é de 8,10. O adquirente do lucro real terá direito a um crédito de ICMS no valor de 1.356, que dá 8,10 vezes 33,50, e um crédito de PIS e COFINS de 4.625. Quando eu estou lá na contabilidade registrando essa nota, o meu custo de aquisição é de 50 mil menos 1.356 menos 4.625, que dá 44.018. Ou seja, 44.018 que vai para o meu resultado. Porque 1.356 e 4.625 vão lá para o meu débito do meu ativo nas contas de impostos a recuperar, o ICMS, o PIS e a COFINS. Tributos, porque PIS e COFINS não é imposto, é tributo, é contribuição. Agora, neste mesmo cenário, considerando a CBS no lugar do PIS e da COFINS, que ela já vai entrar em 2027, o adquirente do lucro real ele vai ter um direito a um crédito de ICMS de 1.356, aqui não muda nada em 2027, e um crédito de PIS e COFINS de 620,86. 8,10 vezes 15,33, porque a CBS agora, a partir da reforma, vai ser a CBS efetiva, não vai ser mais igual o PIS e a COFINS é atualmente. E aí o meu custo de aquisição, 50 menos 1.356 menos 620 dá 48.022. Então, lá no meu resultado eu registro 48 mil. Um aumento de 4 mil de custo e uma queda de 86,58% da possibilidade de crédito que aquela operação poderia me dar. Muita coisa, né, gente? Em contrapartida, em compensação, a partir da CBS, tudo que aquela indústria comprou vai gerar direito a crédito. Então, no frigir dos ovos, no final das contas, lá no final do dia, pode ser que por mais que ela perca este crédito aqui, ela ganhe, porque agora ela vai, inclusive, tomar crédito do copinho de café que é comprado para o escritório, para a empresa, para a equipe administrativa. Então, mais uma vez eu reforço, tem que fazer conta, tem que projetar, tem que simular, tá bom?
Com a reforma, o PIS e a COFINS ele deixa de existir em 2027. Inclusive, convido vocês para o velório, está marcado para 31 de dezembro de 2026. Com isso, a CBS vai ser substituída em regime único, ou seja, não vai ter CBS cumulativa e CBS não cumulativa. Deste modo, concordam comigo que a diferença que teremos para o lucro real e o lucro presumido vai ser a tributação do IR da CSLL? O ICMS já é a mesma coisa. A patronal segue a mesma coisa na folha de pagamento. O que tinha de diferença era IRCS, PIS e COFINS. Com a CBS instituído e o PIS e COFINS falecido, a diferença vai residir somente no IRPJ e na contribuição social. A nova não cumulatividade. A gente deixa a tese do insumo e foca no uso e consumo pessoal, porque somente o uso e consumo pessoal que não vai dar direito a crédito. Então, a gente vai ter uma base ampla de crédito também que precisaremos considerar. A regra geral: o crédito do IBS e da CBS será amplo, permitindo a apropriação sobre todas as aquisições de bens e serviços. O novo ponto do planejamento: a única vedação expressa é a aquisição de uso e consumo pessoal. Artigo 57 da Lei Complementar 214, de leitura obrigatória. Perfeito? O dilema estratégico também entra aqui no nosso foco de planejamento. Hoje, a nossa regra é: se eu estou dando uma saída beneficiada, eu estorno crédito e eu só mantenho ele se a legislação permitir. A partir da reforma, nós temos o seguinte: quando eu dou uma saída alíquota zero, a legislação me permite que eu mantenha o crédito integral. Ou seja, eu não preciso de fazer um estorno integral ou proporcional. Se eu estou dando uma saída beneficiada, o meu crédito com alíquota zero, o meu crédito ele é mantido, está lá no artigo 52. Diferentemente disso, para imunidade e isenção, eu preciso anular o crédito e só mantenho se a legislação me permitir. Quando que ela permite? Exportação e livro, se eu não me engano. Exportação eu tenho certeza, mas eu não, o livro também, mas eu não sei se são só esses dois. Não gravei aqui, não me veio na memória para confirmar. Mas isenção você estorna sempre e imunidade você mantém se a legislação permitir. Então a gente tem aí, óbvio que você não vai enquadrar um produto que é isento na alíquota zero para manter o seu crédito, porque nem tem como, são CSTs e C-Class TRIBs diferentes. E você vai ser fiscalizado rapidamente. Mas para você colocar na ponta do lápis, que às vezes você tem um benefício de alíquota zero e tem crédito acumulado ali que vai poder ser passível de ressarcimento e você vai ter ali um custo menor de produção, de atividade e tudo mais. O Simples Nacional ele chega com a nova decisão, opt-in ou opt-out, ou seja, fica dentro ou fica fora. Com a reforma tributária veio a inovação aí de dar a possibilidade ao Simples Nacional dele poder optar pelo regime regular, somente de IBS e CBS. Ou seja, eu continuo no Simples Nacional para todo o resto e o meu IBS e CBS eu fico no regime normal, ordinário. E aí tem se dado aí o nome de Simples Nacional híbrido. Simples Nacional puro, eu recolho tudo dentro do DAS. Simples Nacional híbrido, eu recolho o resto dentro do DAS e IBS e CBS fora do DAS no regime ordinário. E eu vou poder escolher, não vou precisar alcançar o sublimite tal como é hoje. E aí você precisa de fazer conta. Qual que é o seu custo de ficar no Simples Nacional? Se o seu cliente é do regime ordinário que vai querer crédito, dependendo do preço que você pratica, ele vai optar a comprar do regime normal. E você vai precisar de decidir se você fica ou sai. Se os seus clientes são pessoas físicas que não querem crédito, talvez seja interessante você continuar no regime normal, no Simples Nacional puro. Você vai precisar de fazer conta. Tem o fator cultural.
O Brasil hoje não tem a cultura de enxergar os tributos por fora. Então a gente vai precisar de entender qual que é o impacto que isso vai ter nas relações de negócio também. A precificação é importantíssima. Você precisa de expurgar os tributos atuais, adicionar os tributos novos e verificar como que vai ser ali a sua base de preço de venda e como que você vai se comportar. Vai repassar tudo de uma vez? Vai repassar gradual? Não vai repassar? Vai diminuir sua margem, absorver esse custo? Você vai precisar de analisar tudo isso no seu planejamento tributário. O novo foco também, você vai poder planejar ali o enquadramento em regime específico. Tem regimes com redução de 100, 70, 60, 30%. O planejamento de split payment, como eu disse para vocês, ele é um recolhimento na fonte, isso vai atrapalhar seu fluxo de caixa. Se eu estou vendendo hoje para vocês, na data que essa aula está gravando, 7 de dezembro, eu vendo hoje, no regime atual, eu tenho até 20 de janeiro para pagar o tributo. Ou seja, o tributo daquela operação ali eu faço fluxo de caixa até 20 de dezembro, de janeiro, desculpa. A partir da reforma, quando o split estiver funcionando, a retenção é na hora, você só recebe o líquido, então isso atrapalha seu fluxo de caixa. Temos também o agravante da condicionante de que só vai poder aproveitar o crédito desde que o split e o recolhimento pelo adquirente esteja funcionando. É importante fazer essa ressalva, mas só vai poder aproveitar o crédito se o débito for extinto, ou seja, você vai começar a ser fiscal do seu fornecedor. Se ele não pagar o tributo, você não tem direito a crédito, então você vai exigir compliance fiscal também do seu fornecedor. E aí, o split payment está lá no artigo 31 e 32 também. Coloquei a base legal aqui, artigo 47, para você dar uma olhada. O IBS e a CBS vai ser segregado e recolhido no momento da liquidação financeira. E aí, eu quero induzi-los a alguns questionamentos. Como eu disse para vocês, se você não tiver dado, você não consegue fazer um planejamento tributário. E aqui a regra se comporta da mesma forma. Veja, um hortifruti que vende alface, tomate, frutas e afins. Ele se encontra no Simples Nacional na terceira faixa. O hortifruti, ele goza de 100% de redução, ou seja, alíquota zero, de IBS e CBS. Está lá nos produtos hortícolas, anexo 7, se eu não me engano. E aí eu te pergunto, qual que é o melhor enquadramento para ele, considerando essas três informações que eu te dei? Hortifruti, terceira faixa do Simples Nacional e redução a zero de CBS e IBS. E aí você vai me fazer vários questionamentos e vai falar, André, não tem como eu afirmar com certeza. Eu vou concordar com vocês, não tem como. Mas aí eu vou induzi-los a, como é que eu posso dizer? A questionamentos que vocês vão analisar. Por exemplo, se ele estiver no Simples Nacional híbrido, ele vai vender sem pagar IBS e CBS, porque IBS e CBS é lucro presumido, é alíquota zero. Automaticamente, todo o crédito da entrada do que não foi alíquota zero, porque se for alíquota zero ele não tem direito a crédito, mas o crédito da entrada da energia elétrica, da conta de telefone, da bobina, da maquininha que sai o cupom fiscal, qualquer, do papel A4 da impressora, enfim, eu vou tomar crédito e eu vou acumulando, porque se a minha saída só sem alíquota zero, eu posso pedir ressarcimento. Então, eu tenho uma economia. Outra possibilidade, lucro real. Hortifruti tem vários benefícios, PIS, COFINS e ICMS. Você pode acumular PIS, COFINS, ICMS, CBS e SS. Veja as possibilidades. Então, eu bater o martelo e falar que o hortifruti da minha esquina, da minha casa, é melhor ele ficar no simples puro, é perigosíssimo. Porque no simples puro ele não vai poder gozar do benefício, ele vai pagar IBS e CBS. Então, minimamente, ele ficar no híbrido é mais vantajoso. E aí você cogita os outros, baseado em dados, em oportunidades. Aqui, mesma sistemática. Uma loja que vende roupas
Roupas não tem nenhum benefício fiscal na lei complementar e ela está lá na segunda faixa do Simples Nacional. Qual que é o melhor enquadramento? Mais uma vez, difícil afirmar com certeza, mas você começa a pensar: olha, ela vende roupa. Quem compra roupa? A pessoa física. Vai lá na loja e compra roupa. A pessoa física não quer crédito, não tem nenhum benefício fiscal. Para ela, provavelmente, seja mais vantajoso estar no Simples Puro. Aí vai depender, a gente precisa analisar qual que é a estrutura administrativa dela. Ela tem muita despesa que poderia gerar crédito de BS-CBS? Não sabemos. Perfeito? Outra possibilidade para a gente finalizar aqui o nosso tema de hoje. Uma indústria que vende tecido para outra indústria fabricar roupas encontra no Simples Nacional na terceira faixa, qual que é melhor enquadramento. Aí aqui já começa a ampliar as possibilidades. Se ela está vendendo para outra indústria vai querer crédito. O crédito integral para outra indústria é mais vantajoso. A indústria geralmente tem muito custo operacional e administrativo que não tem direito a crédito hoje. Então pode ser que ela tenha uma maximização de direito a crédito. Talvez o lucro real para ela seja vantajoso ou não. Aí você começa a inferir possibilidades para que possa ali ter uma maior assertividade no seu planejamento tributário. Fato é, você não vai conseguir fazer um planejamento tributário assertivo se você não tiver dados e documentação da empresa. Você vai conseguir simular hipóteses, mas que não terão uma sustentação e você precisa de mapeá-las, inclusive considerar todas essas particularidades que eu disse para vocês aqui sobre a reforma tributária que já precisa ser considerada nos planejamentos tributários. Perfeito? Então, continue avançando. Essa trilha é o primeiro passo rumo a uma jornada de reconhecimento profissional. Seja o profissional diferente no mercado de trabalho, seja o profissional que vai ali agregar valor ao seu cliente, porque ele vai precisar desse apoio, inclusive com a reforma tributária. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu?